Boa noite, irmãos, graça e paz. Como a Valéria disse, Filipenses capítulo 1, nós vamos ler os versículos 9 ao versículo 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que quando Paulo fala sobre percepção aqui, né, o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, ele está falando sobre discernimento, né? A oração dele aos irmãos ali da igreja de Filipos era isso, né? Que o amor deles aumentasse cada vez mais, em pleno conhecimento e também em discernimento de tudo aquilo que engloba a vida, tudo aquilo que engloba a vida cristã, né? E quando ele diz aqui que para eles aprovarem também as coisas excelentes, ele está falando aqui de que eles aprovassem ou tivessem a condição de distinguir, né, entre questões importantes e também assuntos secundários. O que é importante e o que é secundário? Que na nossa vida cristã, muitas vezes a gente perde muito tempo com coisas que são secundárias e esquecemos aquilo que é importante. A oração de Paulo, né, havia uma preocupação na vida de Paulo como apóstolo, quando ele orava pelos irmãos ali da igreja de Filipos, justamente isso, né? Para que eles tivessem discernimento e também que eles aprovassem as coisas excelentes, ou seja, que eles tivessem sabedoria, tivessem prudência, nas questões importantes da vida cristã, da vida da igreja, e as coisas secundárias são coisas secundárias, né? São coisas secundárias. Irmãos, mas hoje eu quero essa primeira parte dessa introdução que nós estamos vendo aqui da carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos falando sobre relacionamentos. Hoje eu quero fazer assim um tipo de uma aplicação para os nossos dias. Os comentaristas falam sobre aplicação para o século 21, né? São os dias que nós estamos vivendo. E tem algumas observações aqui com relação a isso que o apóstolo Paulo escreve. Nós temos algumas observações que são muito importantes. A primeira observação que nós podemos tirar disso aqui que o apóstolo Paulo escreve é que para que a oração ela seja significativa na nossa vida, né? Ou para que ela gere, para que ela desperte um interesse profundo, real e verdadeiro, essa oração ela deve conter uma dimensão tanto humana quanto divina, né? Não tem como separar. A oração que nós fazemos, para que ela tenha significado na nossa vida, né? Se existe apenas uma dimensão quando nós fazemos esta oração. É isso que o apóstolo Paulo procura passar aqui nessa carta que ele escreve à igreja de Filipos. Então, para que a oração ela seja significativa para as nossas vidas e para a vida das pessoas que são alvos de nossas orações, e desperte um interesse, né, real, profundo, verdadeiro, tanto da nossa parte como da parte daqueles que são alvos de nossas orações,
essa oração ela deve, então, conter uma dimensão, a dimensão humana e também a dimensão divina, né? Em outras palavras, a oração, né, para que ela seja significativa e desperte interesse, ela deve ser também horizontal e vertical. Irmãos, não tem como nós separarmos os nossos relacionamentos, a nossa vida cristã, a nossa oração, se ela não estiver ligada horizontal também no vertical. Interessante que Jesus, ele foi bem claro, né, no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, quando, no capítulo 5, versículos 23 e 24, quando ele fala ali a respeito, ele está ensinando, né, e ele fala ali a respeito quando uma pessoa fosse deixar a sua oferta no altar. E diz, ó, se você vier trazer a tua oferta no altar e ali, naquele momento, se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você deixa a tua oferta ali, vai lá, resolve a questão com ela e volta e faça a tua oferta. O que Jesus quer ensinar aqui, irmãos? Quer ensinar justamente isso aqui, que o horizontal está ligado com o vertical e o vertical está ligado com o horizontal. O humano ligado ao divino, o divino ao humano, não tem como separar. Né? E quando Paulo está falando aqui, justamente, a igreja, é isso daí mesmo, né? Não tem como eu viver uma vida horizontal se a minha vida não estiver ligada também no vertical. O que eu vivo no horizontal implica também no vertical. E o que eu vivo no vertical implica também no meu horizontal. E se nós se nós continuarmos aqui, né, nesse capítulo 5 de Mateus, quando aqui no Sermão do Monte que Jesus está ensinando, se nós continuarmos aí até o versículo 26 do capítulo 5, nós vamos ver que ele traz aqui, ele cita aqui dois exemplos, né, de lidar com a ira mediante a reconciliação. Na realidade, ele quer passar esse ensinamento. Se você vier até o altar trazer a tua oferta, e ali você lembrar de alguma coisa que o teu irmão tem contra você, vai lá, resolve com ele. E aí ele passa a falar também sobre a ira, sobre o entrar em acordo com o inimigo, né, para que não sejamos julgados. E um outro aspecto aqui, irmãos, uma outra observação que nós podemos ver dentro disso que Paulo está falando aqui à igreja de Filipos, é que a oração também ela deve proceder de relacionamentos humanos profundos com outras pessoas. Tem que haver um relacionamento profundo, senão a nossa oração é aquela oração descompromissada. A gente ora naquela hora que é pedido ali, depois simplesmente a gente esquece. Então, oração verdadeira, real, profunda, ela está implicada também num relacionamento humano profundo com outras pessoas, ou com outros crentes, com outros irmãos. Porque senão ela se torna apenas uma oração que nós fazemos naquela hora e saímos dali depois, tanto faz como tanto fez, nem lembramos mais. É da pessoa que foi alvo da oração. É isso que Paulo está procurando mostrar ali no relacionamento que ele tinha com a igreja de Filipos e que a igreja tinha com ele. Não era algo superficial, era algo profundo. Então, por isso que na vida dele, né, no contexto, isso Paulo deixa bastante claro, no contexto de grande parte da vida apostólica dele, principalmente. Aqui eu estou falando o aspecto pessoal de Paulo, né? Principalmente com relação à vida de oração. Quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 8 aqui, do versículo 8 em diante,
Esse texto aqui fala do interesse de Paulo pela igreja de Roma, uma igreja que ele nem conhecia. Ele tinha um desejo de ir lá conhecer essa igreja e estar lá com os irmãos. Mas só que havia algo, provavelmente tinha pessoas que foram evangelizadas por ele, que fazia parte dessa igreja, né? Ele diz, ó, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, versículo 8, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, é interessante que a fé dos irmãos ali da igreja de Roma era ouvida, a fé daquela igreja, ela era testemunhada no mundo todo, por onde Paulo ia. Isso gerou um sentimento, né, um relacionamento profundo no ponto de gerar nele um interesse por essa igreja e de ele orar por essa igreja de uma forma assim, como se ele tivesse realmente, ele conhecesse aqueles irmãos ali profundamente. É isso aí que nós estamos vendo, né? Que a oração ela deve proceder de relacionamentos humanos profundos com outros crentes, porque se não houver um relacionamento profundo, irmãos, são orações evasivas, são orações assim superficiais, né? Mesmo que seja feito em nome de Jesus. Mas Paulo está falando que a oração realmente profunda é aquela oração onde existe um relacionamento profundo. Porque havendo um relacionamento profundo, há também um compromisso profundo de um para com o outro. É isso que Paulo está passando. E aqui no versículo 9 do capítulo 1 de Romanos, ele diz, portanto, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, aqui ele mostra que esse tipo de relacionamento, né, fazia parte da vida de oração de Paulo. O contexto, né? Versículo 11, ele diz, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então havia algo assim que era gerado, né, pelo apóstolo Paulo no seu dia a dia, na sua vida de oração. Irmão, nós só oramos por quem nós temos realmente um compromisso sério com ela. Nós só oramos, né, incessantemente, nós lembramos em nossas orações de pessoas que nós temos um relacionamento profundo. Quando o relacionamento não é profundo, não existe um interesse em orar. Não existe um interesse em interceder. Não existe um compromisso de oração. Por isso que em muitas comunidades, em muitas igrejas, irmãos fazem alianças de oração. Ou seja, que aliança de oração é essa? A pessoa assume um compromisso de orar pela outra todos os dias, e a outra orar por ela todos os dias. Mas isso acontece muito pouco no meio evangélico. Né? Muito pouco no meio evangélico. Por quê? Porque, embora nós falemos que nós temos relacionamentos profundos com pessoas, nós não mantemos esses relacionamentos profundos com pessoas. Como eu já disse num outro estudo, às vezes passa meses. Isso foi comprovado, está sendo comprovado, irmãos, nessa situação que nós estamos passando como pandemia. Pessoas que não se interessam pela vida de outros. Nem sequer mandam uma mensagem perguntando como é que você está. Infelizmente, é isso. É o tipo de relacionamento que a igreja do século XXI vive. Cada um preocupado apenas consigo mesmo. Cada um apenas buscando os seus interesses. É uma realidade da igreja do século XXI. Que a igreja, infelizmente, vive.
Então, por isso que nós, nessa série de estudos, nós precisamos aplicar, irmãos, aquilo que nós estamos estudando, não apenas ouvir. Passa mês, passa ano, nós ouvimos as mesmas coisas e não aplicamos nada nas nossas vidas, como igreja. Como igreja. Tem que mudar isso na nossa vida, irmão, na nossa vida cristã. Porque senão a palavra, ela se torna vazia. É uma realidade, a igreja do século XXI vive isso. Mas na vida de Paulo, então, na sua vida ministerial, na sua vida apostólica, ele mostra isso, né? Aqui na carta aos Romanos, depois na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, versículo 4, ele expressa uma gratidão a Deus pela igreja de Corinto, e não é porque a igreja de Corinto era boazinha para ele, não. É uma das igrejas mais difíceis, que mais, assim, pisava na vida de Paulo, é a igreja de Corinto, irmãos. Ele diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Havia um motivo, né? Mesmo ela sendo uma igreja difícil, com problemas, pecados seríssimos, né? Uma igreja complicada, mas no coração dele existia isso. Então ele dava graças a Deus. Mas por quê? Ele dava graças a Deus não porque eles eram bonzinhos, porque eles não eram bonzinhos. Ele dava graças a Deus por causa daquilo que Deus havia feito na vida deles através de Cristo. E precisava ser feito muita coisa ainda. Né? E precisava ser feito muita coisa. Depois, na carta aos Efésios, no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 15 e versículo 24, ele escreve mais uma vez qual que era o costume dele, né? Qual era o costume dele com relação à oração, né? Com relação à oração, porque ele tinha um relacionamento profundo com as pessoas. Nós estamos falando um exemplo pessoal de Paulo. Lá no versículo 15 do capítulo 4 de Efésios, ele diz o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Né? Isto, portanto, digo que no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido o entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. E ele vai falando aqui, né, a respeito disso, que a vida de Deus, irmãos, ela tem que gerar algo diferente na nossa vida cristã. Nós não podemos viver na vaidade dos nossos próprios pensamentos, no egoísmo da nossa vida particular. Fazemos parte de um corpo, é isso que o apóstolo Paulo está passando aqui. Versículo 19, ele diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ele vai falando o que acontecia, né? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo está falando aqui, irmãos, havia essa preocupação por causa do relacionamento que ele tinha, havia essa preocupação porque ele via na vida da igreja, na vida dos irmãos, algo que precisava ser mudado. Eles tinham que viver a nova vida em Cristo, não viver segundo o velho homem, né? E aí nós encontramos não somente esse exemplo pessoal dizendo que ele orava, né? Mas também ele passava essas instruções como apóstolo, ele passava essas instruções, né? E também nós vemos vários outros escritores no Novo Testamento com referência à oração, o dever que se tem de mantermos um relacionamento sincero, profundo,
e de estarmos intercedendo, orando uns pelos outros. É uma demonstração desse relacionamento. Romanos capítulo 12, versículos 10 ao versículo 13, ele fala isso. Aqui agora ele não está mais falando algo pessoal, ele está falando algo para a igreja, né? Versículo 10, 12, 10. Ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Aqui ele está falando sobre relacionamentos, né? Esse capítulo aqui, capítulo 12, ele fala sobre relacionamento. Ele começa falando com relação a nós mesmos, depois do versículo 3 em diante ele fala com relação à igreja, e do versículo 9 em diante ele fala com relação à sociedade. Aí entra no capítulo 13, ele fala com relação aos governos, né? Com relação ao governo. Então, era algo que ele, não somente ele tinha na vida dele, na sua vida pessoal, mas ele tinha também, ele passava essas instruções. E outros que escreveram, né, cartas no Novo Testamento também passavam as mesmas instruções. Ele passa essa instrução na sua primeira carta à igreja aos Tessalonicenses. Depois nós vemos Tiago também falando algo a respeito disso. Aí nós vemos Pedro falando a respeito disso. Por quê, irmãos? Porque dentro daquilo que nós começamos a falar lá, né, no início, para que a oração ela seja significativa, para que a oração ela tenha sentido, ela desperte interesse, né? Ela tem que conter a dimensão humana e também divina, né? E ela deve ser no plano horizontal e no plano vertical, para ela não ser superficial, né? Então, os relacionamentos, eu quero concluir falando o seguinte: dentro daquilo que a gente tem lido, tem procurado e que fomos ministrados, né, como nós fizemos um curso, um seminário sobre essa carta aqui, os relacionamentos humanos, eles não acontecem simplesmente, né, assim como se fosse por um toque de uma varinha de condão, né? Nem mesmo os relacionamentos em Cristo. Interessante isso. Então, como que eles acontecem? Eles acontecem, mas eles devem ser cultivados. Eles devem ser cultivados. E eles devem ser mantidos cuidadosamente, como todos os relacionamentos. Como todos os relacionamentos. Na vida do casal, nós sabemos isso daí. Se o casal, se ele não cultiva esse relacionamento, no decorrer dos anos a coisa vai ficando de qualquer jeito. Simplesmente acostuma-se a viver debaixo do mesmo teto, mas não existe como a gente brinca, né? Não existe aquele tchan. Por quê? Porque os relacionamentos, eles devem ser cultivados. É como uma planta, se você não cultivar, se você não cuidar, ela enfraquece e muitas morrem. É isso que o apóstolo Paulo está falando com relação ao relacionamento cristão. Mesmo os relacionamentos em Cristo, irmãos, eles não acontecem assim simplesmente, né? Eles devem também ser cultivados. Por exemplo, os filipenses, aqui a carta que nós estamos vendo, os filipenses eles faziam de tudo para expressar, né, o que eles sentiam por Paulo. Os filipenses faziam de tudo para expressar o seu amor em Cristo por Paulo. Eles cultivavam isso. Mesmo, né, no tempo que Paulo esteve com eles, depois quando ele se ausenta, que ele vai embora. E então eles conservaram abertas aquelas linhas de comunicação. Quando Paulo foi embora, não fechou. Eles não fecharam, né? Nós já vimos aqui que Paulo estava na prisão, eles continuavam
zelando pela vida de Paulo, ofertando, inclusive, financeiramente, para ajudá-lo no seu ministério, mas ele estava preso. Será que uma igreja teria coragem de fazer isso hoje por um pastor que for preso? Não, vamos comprometer, não, está preso. Mesmo que seja por amor a Cristo. Está diferente os relacionamentos hoje, mas a igreja de Filipos não. A igreja de Filipos, mesmo ele preso, eles continuaram a cooperar com o ministério dele, a ajudá-lo financeiramente. E Paulo, por sua vez, fazia o mesmo, né? Fazia o mesmo. Então, havia um relacionamento profundo, e por isso que ele orava, né? Havia uma ligação, como eu disse, no horizontal e vertical, o aspecto humano e também o aspecto divino. Não tem como separar. A vida cristã, irmãos, ela não é minha vida espiritual e minha vida humana social, não. Ela tem que ser o humano ligado ao espiritual e o espiritual ligado ao humano. Que Deus, assim, nos abençoe, né? Que nós entendamos o que Paulo quer explicar, né? Que rompamos com coisas, muitas vezes, que a gente mantém, né? Talvez até por causa de tradições, de costumes, e a própria palavra diz que vocês anulam as escrituras por causa das vossas tradições. Muitas vezes, irmão, nós anulamos muita coisa boa que as escrituras nos dizem que nós temos que viver e fazer como igreja, por causa de tradições, por causa de costumes. A única coisa que não pode ser mudada é a palavra. Costumes e tradições humanas, né, elas podem ser mudadas também. Mas que Deus nos abençoe, que a gente entenda, que a gente compreenda, né, e que aquilo que a gente discernir na nossa vida, a começar em mim, né, deve ser pessoal, aquilo que a gente for discernindo, que o Espírito Santo for inquietando a nossa vida, que a gente tome a iniciativa de mudar. E às vezes a gente exige apenas mudança na vida do irmão, na vida do outro, né? E nós continuamos na mesma. Mas toda mudança deve começar primeiramente em nós, em mim. A finalidade da palavra é isso. Irmãos, que Deus nos abençoe, né? Que a gente entenda, que a gente compreenda, e peçamos graça a Deus para que as mudanças aconteçam. No contexto onde nós vivemos, a começar dentro das nossas casas, né? A começar dentro das nossas casas, relacionamentos rompidos, relacionamentos comprometidos, pessoas vivendo como inimigos debaixo do próprio teto, do mesmo teto. Que Deus, assim, nos dê graça e que nos capacite para que nós entendamos aquilo que a palavra quer nos passar, para nós vivermos como igreja e como cristãos, né? E nos fortaleça, porque Ele sabe que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por isso que Ele passa orientações para que as coisas mudem no nosso viver diário. Amém? No próximo domingo nós vamos partir para algo mais prático com relação a esse assunto. Algumas perguntas, né?